Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras, e cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Me chamo Reinaldo, e o que vou relatar aqui pode parecer loucura para todos vocês, mas a verdade é que tem coisas nessa vida que são inexplicáveis, e meu relato é uma dessas coisas. Eu nasci e cresci na Califórnia, numa cidadezinha ensolarada entre os campos de amêndoas e as ruas largas onde o tempo parecia andar mais devagar. Se eu fechar os olhos e respirar fundo, ainda posso sentir o cheiro da grama seca e ouvir o barulho das bicicletas no asfalto quente. Eu tinha 4 amigos, Heitor, Rick, Mateu e Noah. Nós éramos inseparáveis. Os 5 moleques com sonhos maiores que a sombra das Sutter Buttes ao entardecer. Nos conhecemos na escola primária, jogando futebol com uma bola murcha e usando pedras como traves. Heitor era o estrategista, sempre bolando planos mirabolantes. Rick, o mais destemido, vivia se metendo em encrenca. Mateu era o artista. Desenhava mapa e monstros como ninguém. Noah, o mais quieto, mas com um senso de humor afiado que pegava a gente de surpresa. E eu era só alguém bom de lábia, o que se achava o líder do bando, mas só era alguém animado e que mantinham todos juntos. Na adolescência, a gente trocou as bicicletas por skates, os desenhos por filmes de terror e os planos por promessas de que nunca iríamos nos separar. Passávamos as tardes no parque, jogando conversa fora, falando sobre o futuro, sobre sair da cidade, sobre quem ia ser o primeiro a dirigir. Todos nós, após completarmos 15 anos, começamos a trabalhar. E com isso, o nosso maior passatempo juntos era as trilhas. Amávamos a sensação de liberdade e o contato com a natureza, fora a aventura, pois nunca sabemos o que poderia ocorrer durante uma trilha. Cantar em volta da fogueira, contar histórias, era uma vida tranquila e divertida ao mesmo tempo. No meu aniversário de 24 anos, estávamos conversando sobre o final de semana. Fazermos uma trilha em um lugar novo, só não sabíamos para onde ir. Então Heitor propôs que fôssemos fazer nossa trilha em Sutter Buttes. A princípio nos olhamos e ficamos pensativos. Afinal, lá na época não era para qualquer um. Nos tempos atuais existem trilhas guiadas, mas naquele tempo isso não existia. Então seria um desafio e tanto. Fora as lendas que circulavam sobre aquele lugar. A gente cresceu olhando para aquele conjunto de picos solitários brotando no meio do vale, sempre envoltos num ar de mistério. A gente chamava elas de as montanhas do fim do mundo, não porque fossem grandes, mas porque pareciam guardar segredos ancestrais. Heitor, você tá maluco? O Rick falou, mas dava para ver nos olhos dele a centelha de adrenalina, a atração pelo perigo. Aquele lugar não é brincadeira. E aí começamos a lembrar das lendas. O Mateu, que sempre foi o mais ligado nessas coisas, puxou a cadeira para perto e baixou a voz como se alguém pudesse nos ouvir no meu quintal. Meu avô sempre dizia que os nativos americanos da região, os Maidu, consideravam aquelas montanhas sagradas, o centro do mundo. Dizem que é um lugar de espíritos, que o tempo não passa igual lá dentro, que já acharam pedras com desenhos que não são de nenhuma tribo conhecida. Noah, seu tio é guia de caça, ele já foi lá para dentro? Eu perguntei. Noah, que estava quieto como de costume, balançou a cabeça sério. Já uma vez. Ele disse que se perdeu por 2 horas num caminho que era para ser reto. Ouviu vozes, sussurros, mas não tinha ninguém. Ele nunca mais quis pisar lá. Disse que o lugar respira. Ficamos em silêncio por 1 minuto, aquele arrepio bom de medo adolescente percorrendo a espinha. Não que a gente acreditasse de verdade em fantasmas, mas era aquela coisa, onde há fumaça, há fogo. E os perigos, esses a gente sabia que eram reais,
Sem guia é pedir para se perder. Eu falei, assumindo meu papel de líder pragmático. Não tem sinal de rádio, o terreno é instável, cheio de mato fechado e penhascos. E tem animais. Cobras, cascavel, javalis. Não é um passeio no parque. O Heitor, é claro, já tinha um plano. Por isso mesmo, é essa aventura de verdade. A gente se prepara. Cada um leva o que é essencial. A gente estuda o mapa, traça uma rota, marca as árvores. Vai ser a nossa trilha definitiva. A ideia foi se infiltrando na gente, aquele chamado da aventura, da quebra da rotina. A promessa de uma história para contar pelo resto da vida. Depois deixamos isso de lado e ficamos curtindo a festa, mas sempre comentando e decidindo o que cada um faria para se preparar para a maior aventura de nossas vidas. Começamos a nos preparar. O Rick, destemido como sempre, ficou responsável pela segurança. Arrumou-lhe um canivete grande e um spray de pimenta. Pro acaso de um javali dar o azar de esbarrar comigo, ele disse todo fanfarrão. A gente riu, mas ficou aliviado. O Mateu, nosso artista, pegou mapas topográficos da biblioteca e passou a noite desenhando a nossa rota, com anotações sobre pontos de referência. Ele também ia levar seu caderno de esboços, é claro. Vou registrar tudo, ele prometeu. O Noah, o mais pé no chão, ficou com a logística da água e da comida. Calculou litros por pessoa. Arrumou um filtro portátil e encheu a mochila com barras de cereal, sanduíches e nozes. Coisas leves que dessem energia. Ele era a nossa âncora. O Heitor, o estrategista, estudou a previsão do tempo. Traçou rotas de fuga no mapa e arrumou uma bússola. Confiem em mim, galera. Vai ser épico. E eu fiquei com a parte de manter a moral alta. Arrumei um kit de primeiros socorros básico, um apito para emergências e, o mais importante, uma garrafa de um uísque barato. Mas bom, para aquecer a gente no acampamento. Alguém tem que garantir as histórias em volta da fogueira. Eu falei, ganhando risadas. A semana passou num frenesi de preparativos. Nossas conversas no trabalho, no bar, eram só sobre a trilha. O medo inicial foi dando lugar a uma ansiedade gostosa. Uma expectativa que fazia a cidadezinha parecer ainda menor, mais apertada. No dia anterior, nos encontramos na minha garagem para checar o equipamento pela última vez. As mochilas estavam pesadas, cheias de corda, lanterna, agasalhos. O mapa do Mateu, uma obra de arte, estava plastificado. Olhamos um para o outro e não precisou de muitas palavras. A decisão estava tomada havia muito tempo. Na manhã de sábado, o céu estava limpo e o sol da Califórnia batia forte, mas um vento frio cortava o ar, um lembrete do outono. Entramos no carro do Heitor, um jipe velho e barulhento, e partimos em direção às Sutter Buttes. O clima era de euforia contida, um silêncio respeitoso e ao mesmo tempo eletrizante. Estacionamos na base, onde a estrada de terra acabava. Lá estavam elas, as montanhas silenciosas e imponentes, nos encarando como um desafio. Ajeitamos as mochilas nas costas, cada um com seu peso e suas responsabilidades. O Heitor deu um tapa no mapa. O primeiro ponto de referência é um grande carvalho a 1 hora de caminhada. Vamos lá. O Rick ajustou o canivete no cinto. Estão esperando o quê? O Noah fez uma checagem final nos cadarços. O Mateu pegou seu caderno e anotou a hora. Eu respirei fundo, sentindo aquele cheiro familiar de grama seca e terra, mas com uma pitada nova de aventura. Olhei para os meus amigos, meus irmãos de infância, e um sorriso largo se abriu no meu rosto. Vamos lá, então. Que a aventura comece. E com isso, demos o primeiro passo, deixando a segurança do mundo conhecido para trás e mergulhando na sombra densa e misteriosa das Sutter Buttes. A trilha começou suave, como um engano. Caminhamos por entre campos dourados, com o sol quente nas nossas nucas. A conversa era solta, cheia de gracejos. O Rick, é claro, ia na frente, abrindo o caminho no mato alto com um facão. O Heitor conferia a bússola e o mapa a cada 5 minutos, franzindo a testa e murmurando para si mesmo. O Mateu parava a todo momento,
para esboçar uma formação rochosa estranha ou uma árvore retorcida. Noah e eu fechávamos a retaguarda num silêncio cúmplice. Mas conforme o sol começou a sumir no céu e íamos avançando, a paisagem mudou. O terreno ficou mais íngreme, cheio de pedras soltas que rolavam sob nossos pés. A vegetação se fechou, com carvalhos velhos e espinheiros que agarravam nossas roupas. O ar, que antes era aberto e cheio do cheiro de grama, ficou pesado, carregado com o aroma de terra molhada e pinho. O som da cidade tinha desaparecido completamente, substituído pelo zumbido de insetos e ocasionalmente o grasnar distante de um corvo. Era um silêncio ruidoso, que pesava nos ouvidos. A gente se virava com o que tinha. A bússola do Heitor era nossa única certeza. No final da tarde, depois de subir um penhasco particularmente traiçoeiro, chegamos a um pequeno platô. A vista era de tirar o fôlego. Dava para ver todo o vale estendido lá embaixo. Um tapete verde e dourado, sob um céu que começava a se incendiar em tons de laranja e roxo. Foi o Mateu quem achou o local perfeito para acampar. Uma clareira protegida por um enorme paredão de rocha, com o chão coberto de pinhas e uma vista desimpedida para o pôr do sol. Montar o acampamento foi um ritual. Nós, os 5, trabalhando em sincronia. O Rick e o Heitor limparam o terreno de gravetos e pedras. O Noah e eu armamos as barracas velhas e enferrujadas, 2 para os 5. Ia ser um aperto, mas dava. O Mateu saiu para juntar lenha seca, voltando com os braços cheios. Quando a noite caiu de vez, foi como se alguém tivesse apagado as luzes do mundo. A escuridão nas montanhas era absoluta, um véu negro e pesado, muito diferente da penumbra alaranjada da cidade. O céu, porém, meu Deus, o céu! Sem uma só luz artificial para atrapalhar, as estrelas explodiram acima de nós. Era um tapete brilhante, denso e profundo. A Via Láctea uma mancha leitosa cortando o firmamento. A gente ficou um tempão só olhando para cima, em silêncio, maravilhados e, admito, um pouco intimidados pela grandiosidade daquilo tudo. Acendemos a fogueira, e as chamas crepitantes se tornaram nosso sol particular, nosso centro do universo naquela vastidão escura. O calor era reconfortante, e a luz dançante iluminava nossos rostos cansados. Passamos a garrafa de uísque, e o líquido ardido corria quente pela garganta, soltando a língua e afrouxando os medos. Um por um fomos nos recolhendo. O uísque tinha acabado. As histórias também. O cansaço do dia pesava em nossos ossos. Apagamos a fogueira com cuidado, jogando terra até o último braseiro morrer. A escuridão nos envolveu de novo, agora só quebrada pela luz fraca das nossas lanternas. O sol nascia atrás das montanhas, tingindo o céu de um rosa e dourado que não parecia real. O vale lá embaixo ainda estava coberto por uma névoa branca como um mar de algodão. Por um instante, senti como se fôssemos as únicas pessoas no mundo. Despertei os outros, e depois de um café rápido e amargo, feito numa panela enegrecida sobre as brasas que reacendemos, estávamos novamente a caminho. O ar da manhã era fresco e limpo, e a trilha parecia menos hostil, sob a luz suave do amanhecer. A ansiedade do primeiro dia tinha dado lugar a uma determinação silenciosa. Queríamos chegar ao coração das Sutter Buttes. Depois de um tempo caminhando, Rick para e nos aponta um lugar que chamou sua atenção. Num canto quase escondido por arbustos, havia uma abertura estreita entre 2 rochas massivas. Não era uma caverna, mas uma espécie de câmara natural, como se um pedaço da montanha tivesse sido escavado pelo tempo. Entramos com cuidado, a luz das nossas lanternas cortando a penumbra úmida. E foi então que vimos. As paredes não eram lisas. Estavam cobertas de marcas, espirais entrelaçadas, figuras de animais desenhadas com linhas simples, mãos humanas estampadas em pigmento vermelho desbotado pelo tempo. Não eram rabiscos de crianças. Era algo antigo e intencional. Uma reverência instintiva tomou conta de nós. O ar dentro daquele lugar era pesado, silencioso, como o de uma catedral. No centro da câmara,
Havia uma formação rochosa que não podia ser obra do acaso. Pedras achatadas foram dispostas de modo a formar uma mesa baixa, um altar. E na frente dele, uma pedra lisa e vertical como uma lápide, tinha marcas mais profundas. O que está escrito? A sussurrei, minha voz ecoando baixo. O Mateu, nosso artista, aproximou-se passando os dedos com uma mistura de temor e fascínio pelos sulcos na pedra. Não é uma escrita que eu conheça, mas este símbolo aqui. Ele apontou para um desenho claro, uma vela estilizada com uma chama e abaixo dela uma figura de um homem caído, riscada por um X grosso. E então o Rick, que estava do outro lado, leu em voz baixa e clara, traduzindo o aviso que, de alguma forma, todos nós entendemos instantaneamente. Que nenhuma chama seja acesa no altar de pedra, pois o fogo que aqui se acender não ilumina, mas consome a alma do tolo que ousar desafiar o sono da montanha. Um frio percorreu minha espinha, apesar do calor do dia que começava. A lenda não era só história. Estava ali, gravada na rocha, um aviso deixado há quem sabe quantas gerações. É besteira, o Rick disse. Superstição de gente antiga. Ou um aviso para não gastarmos nossos fósforos à toa, o Heitor completou, forçando um sorriso. Mas seus olhos fixos no altar estavam pensativos. Heitor, que tinha ficado quieto por algum tempo, vasculhou sua mochila. Ele tirou uma vela pequena, daquelas de emergência, e um isqueiro. O que você vai fazer, Heitor? Perguntei, um nó se formando no meu estômago. Vou botar essa lenda tola à prova, ele disse, um sorriso de deboche estampado no rosto. Vocês realmente acreditam que acender uma velinha vai trazer o mal? Isso é coisa de filme. A montanha é só pedra e terra. Heitor, não faz isso, o Noah pediu, sua voz séria. Não é sobre acreditar ou não. É sobre respeito. Respeito ao quê? A uns rabiscos numa pedra? Heitor riu, um som seco e sem graça. Crescemos, gente. Parem de ser supersticiosos como crianças. Antes que pudéssemos impedi-lo, ele foi direto ao altar, colocou a vela no centro da pedra achatada e, com um estalar seco do isqueiro, acendeu o pavio. A pequena chama amarela tremulou, projetando sombras dançantes e distorcidas nas figuras antigas das paredes. O Heitor virou-se para nós, os braços abertos, um sorriso triunfante no rosto. Vejam, nada aconteceu. Apenas uma vela, apenas uma velha história de... Ele não terminou a frase. Um vento gelado, impossível naquele dia quente e abafado, soprou do fundo da câmara apagando a chama de um só golpe. E um silêncio súbito e absoluto que se seguiu. Um único som encheu o espaço, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Era um vento como se fosse um sussurro profundo, rouco, como se a própria montanha estivesse soltando um longo suspiro de despertar. O vento gelado parou tão rápido quanto tinha começado. O silêncio que ficou era pesado, opressivo, como se a montanha estivesse segurando a respiração. A gente ficou parado, imóvel, ouvindo apenas o sangue pulsar nos ouvidos. Ninguém respirava. E então tudo voltou ao normal. Heitor soltou uma risada nervosa, quebrando a tensão. Viu, falei, foi só uma rajada de vento. Coincidência. Essa montanha é só pedra e silêncio, como qualquer outra. Nos olhamos e veio um alívio coletivo, meio envergonhado. O Rick deu um tapa nas costas do Heitor e disse, seu maluco, você quase me fez ter um treco. Todos concordamos e saímos dali dando risada. E acreditamos naquela lógica simples, era só uma lenda. Reagrupamos e saímos de lá, deixando o altar e seus avisos para trás. A trilha continuava e, com ela, a nossa missão de chegar ao topo. Porém, as coisas começaram de um jeito sutil. Eu jurava ver vultos pelo canto do olho, sombras que se moviam entre as árvores e sumiam quando eu virava a cabeça. O Mateu comentou que suas ferramentas de desenho sumiram da mochila, só para encontrá-las minutos depois exatamente onde ele já tinha revirado. O Rick, o mais destemido, parou no meio da trilha, pálido, dizendo que tinha ouvido alguém sussurrar o nome dele.
A gente atribuiu ao cansaço, ao estresse, ao resquício do susto com a vela. É psicológico, o Heitor insistia. Mas até ele estava olhando para os lados com mais frequência. O Noah era o mais quieto de todos. Ele não reclamou, não viu coisas. Ele apenas andava, seus olhos escaneando a floresta com uma intensidade que eu nunca tinha visto nele. Era como se ele fosse o único levando a sério o que tinha acontecido. A merda começou de verdade quando o tempo simplesmente enlouqueceu. O céu azul ficou verde em questão de segundos e um vento forte e quente começou a torcer os galhos das árvores, fazendo gemerem como seres vivos. Um cheiro de ozônio e terra podre encheu o ar, tão forte que dava para sentir o gosto na boca. Tempestade! Precisamos de abrigo! Heitor gritou, tentando ser ouvido sobre o uivo do vento. Foi quando ouvimos. Não era o vento. Era um som por baixo dele, um arrastar pesado, como se algo enorme e molhado estivesse sendo puxado sobre as pedras. Shh-tamp, shh-tamp. A gente parou, o coração batendo na garganta. O som vinha de trás de nós, como se descendo a trilha que havíamos acabado de subir. O que é isso? O Rick sussurrou. E pela primeira vez na vida eu ouvi medo genuíno na voz dele. Viramos para a direção do som. A trilha estava vazia, mas então o Mateu apontou para o chão, suas mãos tremendo. Olhem! As pegadas. Onde antes havia apenas a terra batida da trilha, agora havia um rastro. Um rastro de uma coisa úmida, viscosa, deixando para trás uma esteira brilhante e com um cheiro doce e nauseante. E as pegadas não eram de animal nenhum que a gente conhecia. Pareciam feitas por algo que era uma mistura de tentáculos e garras. O stamp veio de novo, mas mais perto. Muito mais perto. Agora vinha não da trilha, mas da vegetação densa à nossa direita. Os galhos se partiram com um estalo seco. E então nós vimos. Não era um animal. Era uma coisa que desafiava a lógica. Uma criatura de pesadelo que não tinha lugar no nosso mundo. Era pálida, quase translúcida. E se movia de forma desengonçada, como se seus ossos não estivessem no lugar certo. Tinha membros longos e finos, que terminavam em garras que pareciam lascas de ossos, e uma boca que se abria num rosto que não tinha olhos, só pregas de pele pálida. Ela não emitia nenhum som, a não ser aquele arrastar úmido e pesado. Ela simplesmente existia, e a sua existência era um insulto à realidade. Corram! Eu gritei e não precisei dizer duas vezes. Viramos e saímos desesperados montanha acima, tropeçando em pedras e raízes. O medo era um gosto de metal na boca. Atrás de nós, o som do arrastar acelerou. Essa coisa era rápido, insanamente rápido. Olhei para trás e vi a coisa, contorcendo-se pela trilha como um verme gigante, ganhando terreno. O Noah, que corria atrás de todos, tropeçou em uma raiz. Ele caiu de frente, com um baque surdo. Gritei o nome dele, começando a voltar, mas o Rick me puxou para a frente. Não dá tempo, Reinaldo. A coisa chegou até Noah, enquanto ele tentava se levantar. Ele virou o rosto e eu pude ver seus olhos arregalados de um terror puro e absoluto. A criatura não atacou com fúria. Foi quase mecânico. Um de seus membros finos e pálidos se esticou, rápido como um raio, e tocou a nuca de Noah. Não houve grito. Não houve luta. O corpo de Noah simplesmente desmoronou. Ele caiu de lado, os olhos ainda abertos, mas vazios. A vida tinha se apagado dele num piscar de olhos. A coisa se inclinou sobre o corpo, seu torso se abrindo em uma fenda úmida e escura, e então começou a arrastar o que restava do nosso amigo, do nosso irmão, para dentro da escuridão da floresta, o rastro viscoso ficando para trás como um epitáfio horrível. A gente não parou. Corremos até não aguentarmos mais, até os pulmões queimarem e as pernas ameaçarem ceder. Quando finalmente caímos, o sol estava brilhando de novo e o vento era apenas uma brisa suave. O mundo estava normal. Tudo estava calmo. Mas o Noah tinha ido embora. E a gente sabia, no fundo das nossas almas dilaceradas, que aquele aviso na pedra
Não era uma lenda. Heitor tinha acendido a vela, e a montanha tinha cobrado o seu preço. Posso dizer que, neste momento, o desespero tomou conta de todos nós. Segurei o Heitor pela camisa dele e gritei: por que você simplesmente não podia deixar as coisas quietas? Porque é sempre você que tem as piores ideias. Agora o Noah, nosso irmão, está morto. E não sabemos como vamos conseguir descer com aquela coisa lá embaixo esperando pela gente. E como vamos contar como ele morreu? Quem vai acreditar na gente? Isso se conseguirmos sair vivos daqui. Heitor não conseguia me olhar. Não conseguia olhar para nenhum de nós. O rosto dele era como uma máscara pálida, e dava para ver que ele se culpava por ter mexido com o que não devia, que ele não deveria ter desafiado algo que não conhecia só para tirar sarro, como sempre fazia. Ele tinha despertado aquela coisa, e agora Noah tinha pago o preço da burrice dele. Depois que todos do grupo nos acalmamos um pouco, tivemos uma ideia desesperada. O jeito era voltar para aquele altar e ver se achávamos um jeito de desfazer o que Heitor fez, se tinha como mandar aquela criatura de volta para o buraco, que ela nunca deveria ter saído. Porém, existia outro problema. Para chegarmos lá, teríamos que descer a montanha. E como faríamos isso se a criatura estava lá embaixo? O Mateu foi quem tomou a frente. Os olhos vermelhos de uma fúria silenciosa. Não temos escolha, ele sussurrou a voz áspera. Ficando aqui a gente morre, pois vai acabar nossos suprimentos ou vir a próxima refeição daquele ser. Temos que tentar, pois duvido que alguém vai vir nos resgatar antes de uma semana. Então, todos concordamos e começamos o caminho de volta. A descida foi a coisa mais aterrorizante da minha vida. Cada passo era uma oração. Cada farfalhar de folhas era a morte chegando. A gente se movia como fantasmas, encostando nas árvores, escorregando por entre a vegetação baixa, nossos corações batendo tão forte que eu tinha certeza que a criatura podia ouvir. O Heitor atrás de mim respirava ofegante, e eu não sabia se queria confortá-lo ou empurrá-lo ladeira abaixo. Quando finalmente alcançamos a borda da clareira, o ar pareceu sair dos nossos pulmões ao mesmo tempo. Lá estava o altar de pedra, intacto. Mas algo estava diferente. A estranha energia que a gente tinha sentido antes, aquele frio sobrenatural, agora era palpável como uma névoa pesada. E em volta do altar, marcadas na terra úmida, estavam pegadas. Não de animal, não de homem. Eram marcas retorcidas, como se feitas por galhos ou garras. Elas circulavam o altar, uma dança macabra, e então seguiam de volta para a floresta. Ela estava aqui. Ela sabia que a gente viria. Andamos em direção ao altar com muita cautela, olhando para todos os lados. Para ter certeza que não seríamos surpreendidos por aquela coisa, nossas mãos trêmulas passando sobre os símbolos gastos. O Rick, que tinha uma vaga noção de línguas antigas, tentou decifrar algo, qualquer coisa. Seus dedos corriam pelas inscrições. Seus olhos escaneavam cada centímetro da pedra. Foi então que ele parou. Seu corpo ficou rígido. Ele não disse nada. Apenas balançou a cabeça devagar, depois com mais força. Um movimento de puro desespero. Não. A palavra saiu como um gemido. Não. O que é? Mateu perguntou, sua voz dura, mas com uma rachadura de medo. O Rick finalmente olhou para nós e seus olhos estavam cheios de um terror absoluto. Não tem uma reversão. Não tem um feitiço para mandar ela embora. O ar congelou ao nosso redor, mais frio do que o vento da montanha. O que quer dizer? Perguntei, minha voz um fio. Ele engoliu seco e apontou para uma sequência de símbolos perto da base do altar. Está escrito aqui. Diz que uma vez convocada, a sentinela da floresta não descansará. Não retornará ao seu sono. Ele fez uma pausa, engasgando com as próximas palavras. Até que ela casse e consuma aquele que a chamou. Até que ela tenha o sangue de quem a conjurou. Eu disse isso não fazia sentido, já que a criatura pegou o Noah e ele não tinha feito a invocação. Então ele, mais aterrorizado ainda, disse: não apenas quem acendeu a vela,
mas todos que estavam dentro do círculo de invocação. O silêncio que caiu sobre nós foi mais assustador do que qualquer rugido. Era um silêncio pesado de condenação. Mateu então disse: estamos todos condenados, pois todos estavam dentro do círculo quando Heitor acendeu aquela vela. Na raiva, ele foi para cima do Heitor e começou a bater nele, e nós separamos a briga. Eu disse que agora não adiantaria nada bater no Heitor, pois o estrago já estava feito. Teríamos apenas que tentar fugir dali e com vida. Mas a grande questão era: como iríamos fazer isso? Foi o Rick, ironicamente o mais impulsivo, quem teve o lampejo de lógica. Ela nos caça, ele disse a voz rouca. Mas ela caça o quê? Ela não tem olhos. O Noah? Ela tocou a nuca dele. Ela não viu. Ela sente. A ideia frágil e desesperada começou a tomar forma. Se era uma sentinela feita de pedra e espírito, talvez ela sentisse o calor da vida, o cheiro do medo, o sangue. E se pudéssemos enganar esses sentidos, a solução veio do próprio altar. O rastro que a criatura deixava era um líquido viscoso e gelado. Mateu, com os olhos iluminados por um foco maníaco, lembrou que na lenda Maidu que seu avô contava, espíritos da terra eram cegos para aqueles que se vestiam com a terra. Temos que nos cobrir, ele sussurrou, com a lama da cachoeira que passamos, com as cinzas da nossa fogueira, qualquer coisa para abafar nosso cheiro, nosso calor, nos tornar parte da montanha. Era um plano de louco, mas era o único plano. Descemos até um filete de água que corria entre as pedras, um lugar raso e lamacento. Com as mãos, cavamos a lama fria e pegajosa do fundo e começamos a nos cobrir. Foi um ritual macabro. A argila cinzenta grudava na pele, nas roupas, entranhava-se no cabelo. Misturamos com as cinzas que ainda guardávamos num saquinho. Uma poeira negra que manchava tudo de um tom sujo e fantasmagórico. Heitor, paralisado pela culpa, ficou parado até que o Rick praticamente o rebocou de lama da cabeça aos pés. É para te salvar, seu idiota, o Rick rosnou. E pela primeira vez não era um insulto, era um fato. Quando terminamos, éramos 4 estátuas de barro, movendo-se com dificuldade, farejando a terra e a cinza. A ideia era descer não pela trilha, mas por um desfiladeiro íngreme e rochoso do outro lado da montanha, um caminho que tínhamos evitado por ser perigoso demais. Sem o cheiro para guiá-la, talvez a sentinela se perdesse na densa floresta ao redor da trilha principal. Começamos a descida. Cada passo era uma agonia de silêncio. A lama secava na nossa pele, puxando, rachando. Nos movíamos devagar, escorregando em pedras soltas, nos agarrando a raízes expostas. A paisagem era árida, sem vegetação para nos esconder. Estávamos totalmente expostos, mas confiando na nossa camuflagem primitiva. Por uma hora, nada. Apenas o som do vento cortante e o rangido de nossos próprios movimentos. Um frágil fio de esperança começou a surgir. Talvez tivéssemos enganado a coisa. Talvez foi então que ouvimos. Não o arrastar úmido, mas um som novo. Um leve tic-tic-tic, como se pedrinhas estivessem caindo sobre uma laje de pedra. Veio de cima de nós. Olhamos para cima. Ela estava lá, encarapitada numa saliência rochosa acima do desfiladeiro. Sua forma pálida e contraída parecia ainda mais grotesca à luz do dia. Que ela não estava se movendo. Estava cheirando. A cabeça sem olhos se inclinou para o lado e uma fenda no que seria seu rosto se abriu levemente, tremendo como as narinas de um cachorro. Ela estava farejando o ar. O plano falhou. A lama não era suficiente. Corram! Eu gritei, e a descida se tornou uma queda descontrolada. Saltávamos de pedra em pedra sem olhar para trás. O som de galhos quebrando atrás de nós era como tiros. A criatura não se arrastava mais. Ela se movia como um lagarto, disparado pelas paredes do desfiladeiro com uma velocidade impossível. Sua pele pálida, um clarão contra a rocha escura. Mateu corria ao meu lado, seus pulmões ardendo.
Ele era o mais lento de nós. Seus músculos de artista não feitos para aquela fuga brutal. Eu ouvi o baque antes de ver. Uma pedra solta, ou talvez um dos membros da criatura, o atingiu nas costas. Ele caiu de frente com um grito abafado, rolando alguns metros até parar de bruços numa laje plana. Eu parei, meu corpo gritando para continuar, mas meu coração me amarrando a ele. Mateo! Ele se virou, o rosto coberto de lama e sangue. Seus olhos úmidos e expressivos, cheios de um pânico que eu nunca vou esquecer. Vai, Reinaldo, vai! A sentinela saltou da parede do desfiladeiro e aterrissou sobre ele com um impacto surdo que fez o chão tremer. Desta vez não foi rápido nem mecânico. Foi pessoal. Um dos membros ossudos se ergueu e com uma precisão horrível cravou-se nas costas de Mateo, não na nuca, mas direto no coração. Mateo arqueou as costas, um único terrível suspiro escapando de seus lábios. Seus olhos ainda abertos encontraram os meus. Havia uma dor aguda neles, um último e silencioso grito, e então nada. A luz se apagou e o artista que desenhava monstros foi morto por um que ele nunca poderia ter imaginado. A criatura se inclinou, sua fenda escura se abrindo sobre o corpo de nosso amigo. Eu não pude ficar para ver. O Rick me puxou para trás, e nós três, eu, Rick e Heitor, viramos e fugimos cegamente, deixando para trás outro pedaço de nossas almas no desfiladeiro silencioso. A sentinela tinha o seu segundo sacrifício, e ainda restavam 3 de nós para caçar. A descida era íngreme, um suplício de terra solta e raízes traiçoeiras. A gente escorregava, arranhava os joelhos e as mãos, mas o medo era um empurrão que não deixava a gente parar. O grito dos nossos outros 2 amigos, os que já tinham sido pegos, ainda ecoava na nossa cabeça. A gente não via a criatura, mas ouvia ela lá em cima, rastejando, farejando, quebrando galhos como se fossem gravetos secos. Foi quando avistamos o contorno de uma cabana, uma esperança frágil, misericórdia divina num lugar abandonado. Ali! Eu gritei num sussurro rouco, puxando o Heitor pelo braço. O Rick, o mais assustado de todos, só conseguia correr, os olhos arregalados de pânico. Conseguimos entrar, fechamos a porta de madeira podre com um tranca enferrujada. A cabana era uma ruína, cheia de teias e um cheiro de mofo, mas era um teto, 4 paredes. Pela primeira vez em horas a gente respirou. Foi uma paz de 5 minutos. A gente se encarou no escuro, ofegante, vendo o pó dançar nos únicos raios de sol que entravam por uma fresta. Heitor não parava de murmurar. Foi sem querer, e tanto eu quanto Rick só estávamos tentando recuperar os nossos fôlegos. A paz durou menos do que o fôlego de um asmático. De repente um silêncio pesado caiu lá fora, só restando um único ruído, os passos arrastados da criatura. E foi aí que Rick, num acesso de terror incontrolável, começou a soluçar alto, ofegante, quase gritando. A gente tentou calar ele, puxamos ele para o canto, mas o desespero dele era maior. Foi o que bastou. Com um golpe violento, a criatura estilhaçou a porta. A madeira voou para todos os lados, e aquela coisa, mais forma do que matéria, se contorceu na entrada. Ela não tinha olhos, mas a cara dela se virou direto para o Rick como se estivesse saboreando o cheiro do seu medo. Ele congelou, a boca aberta num grito que não saiu. Quebramos a janela e saímos por ela em desespero. A criatura era rápida, e para piorar, algo como um tentáculo saiu dela e agarrou nas pernas de Rick e o puxou, tão rápido que não deu tempo de puxá-lo de volta. Nos desesperamos e Heitor me puxando, dizendo já era, já era. O grito de Rick pedindo socorro foi cortado pela metade, seguido por um ruído úmido, horrível, que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Heitor e eu ficamos paralisados por um segundo, o sangue gelando nas veias. A criatura emitiu um som baixo, um ronco de satisfação, e então a cabeça dela se voltou para nós. Foi o que quebrou o feitiço, e saímos correndo. Agora a descida era ainda mais perigosa. O morro do lado oposto era uma ladeira escorregadia de pedras soltas e vegetação rasteira.
A gente despencava mais do que corria, ouvindo a criatura rugindo atrás, farejando o nosso rastro de novo. Ela estava mais perto, muito mais perto. Sem o Rick, parecia que o cheiro de nós dois tinha ficado mais forte, mais doce para ela. Não era mais uma simples fuga. Era uma fuga extremamente difícil, desesperada, com a morte respirando no nosso pescoço, descendo aquele morro como dois ratos acuados, sabendo que a qualquer momento um de nós poderia escorregar e encontrar o mesmo fim. E a única coisa que eu conseguia pensar, enquanto o coração batia na garganta, era que a gente não ia aguentar por muito mais tempo. A criatura estava vindo, e a noite se aproximava, e nada de chegarmos ao final dessa trilha. A descida foi um pesadelo de tropeços e arranhões. A gente não corria. A gente se atirava morro abaixo, cegos pelo terror, com o som daquela coisa medonha rasgando a noite atrás da gente. Cada galho que partia era um estampido, cada pedra que rolava era um tambor anunciando nossa fuga. O pulmão queimava. As pernas doíam como se os ossos fossem se partir. Mas o medo é um combustível amaldiçoado que não deixa você parar. Heitor estava à minha frente, cambaleando, e eu conseguia ouvir seus gemidos entrecortados de puro pavor. A gente já tinha visto demais, já tinha perdido demais. A cabana, que parecia um refúgio, se tornou um pesadelo. A imagem do Rick sendo puxado e devorado ainda estava fresca na minha mente. Um filme de horror que não parava de passar, não apenas ele, mas os outros dois também. Quando finalmente atingimos a base do morro, a paisagem se abriu. Era um vale estreito, com um riacho cortando a escuridão. Por um segundo, uma fração de segundo misericordiosa, uma pontinha de esperança brotou no meu peito. Tínhamos feito a pior parte. Estávamos fora do morro, mas estávamos longe do carro, pois não descemos por onde subimos. Mas naquele momento, não tinha problema para nós dois, apenas a sensação de que tínhamos nossas esperanças renovadas. E foi nesse exato momento, naquele suspiro de alívio que mal começou a nascer, que a esperança foi esmagada. Ela simplesmente materializou-se. Não desceu do morro, não veio de trás das árvores. Um vulto mais escuro que a noite se coagulou do nada a poucos metros de nós, bloqueando o caminho. A forma indistinta e horrenda, a ausência de olhos que mesmo assim nos fitava, a presença física que parecia sugar o ar e a luz ao redor. Olhos que mesmo assim nos fitava, a presença física que parecia sugar o ar e a luz ao redor. Paramos. Heitor deu um grito abafado, um soluço de desespero final. As pernas simplesmente falharam. A força que nos impulsionou morro abaixo se esvaiu como água na areia. Não havia mais para onde correr. A fuga tinha sido uma ilusão. Ela esteve no controle o tempo todo, que eu olhei para Heitor, seu rosto pálido e manchado de lágrimas e terra. Ele me olhou de volta, e não havia mais medo nos seus olhos. Só um cansaço infinito, uma resignação terrível. Eu senti o mesmo, um peso tão grande que era mais fácil simplesmente aceitar, deixar aquilo acabar. Fechar os olhos e não ter mais que ouvir o som daquela coisa, não ter mais que cheirar o odor de morte e terra molhada que ela trazia consigo. Ficamos parados, esperando o fim. A criatura se moveu. Foi um fluxo negro e silencioso. Ela passou por mim. Eu senti um frio que penetrou até os ossos, um cheiro de sangue antigo e podridão. Mas não foi em mim que ela foi. Ela envolveu Heitor. Ele nem gritou. Seus olhos se arregalaram por um instante, e então se fecharam. Ele foi levado não com violência, mas com uma frieza terrível, como se fosse um objeto recolhido. A forma negra o absorveu, e por um momento eu juro que ouvi, não com meus ouvidos, mas dentro da minha própria cabeça, a voz do Heitor, um último e desesperado, me perdoa. E eu gritei para a criatura, ei, você não vai levar também? Não eram todos que estavam lá que seriam levados. A criatura parou, e aquela face sem olhos se voltou para mim mais uma vez, e uma voz que não era humana, uma voz que não sei como descrever,
Mas uma voz que vinha de todos os lados, absoluta e gelada, ecoou por todo lugar e disse: você não estava dentro do círculo de invocação. A informação chegou crua, clara e sem emoção. Era um fato, uma regra. Eu não era o alvo. Nunca fui. E então sumiu devagar, levando o Heitor em direção ao alto do morro. E se fosse para eu chutar, ela estaria indo para o mesmo lugar que a invocamos. Subindo em direção ao templo amaldiçoado de onde o Heitor, num ato de deboche estúpido, a tinha trazido para o nosso mundo. E eu fiquei, sozinho, no vale silencioso, o corpo inteiro tremendo, não de medo agora, mas de um choque tão profundo que nem a dor conseguia penetrar. O alívio não veio, só veio um vazio, um silêncio ensurdecedor. Eu estava vivo, e de repente, aquilo parecia a pior condenação de todas. Eu acabei desmaiando, e a escuridão me engoliu no pé do morro. Eu não esperava abrir os olhos de novo. Aquele era o fim. O alívio mórbido de aceitar a morte era a última coisa que eu lembrava. Mas a consciência voltou aos poucos, trazida por um cheiro forte de antisséptico e um som monótono e constante. Bip, bip, bip. A visão foi se ajustando à luz branca e crua de um teto de hospital. Tudo doía, mas era uma dor surda, distante, como se meu corpo não fosse mais meu. Uma enfermeira com olhos cansados e um sorriso gentil apareceu ao meu lado e disse: acordou, Reinaldo? Você é um verdadeiro milagre, sabia? Milagre. A palavra ecoou vazia dentro de mim. Não sei ao certo quanto tempo se passou, e um policial de uniforme e um guarda florestal com a cara séria entrou no quarto junto com minha mãe, que me beijou e segurou minha mão, apertando forte como se eu pudesse escapar. Reinaldo. O policial começou falando devagar, como se eu fosse quebrar. Foi encontrado há 2 dias inconsciente, à beira de um riacho no vale. Você e seus amigos estavam desaparecidos há 15 dias. 15 dias. Disse isso nos meus pensamentos. O número não fez sentido. Para mim tinha sido apenas 2 dias, um bom e o outro de horror infinito. O guarda florestal continuou. Sua voz era áspera. Nós reviramos a região toda depois do boletim de desaparecimento. Encontramos uma cabana abandonada lá no morro. Ele fez uma pausa olhando para o policial. Seus 4 amigos, Heitor, Rick, Mateu e o Noah, estavam lá dentro. O policial continuou claramente desconfortável. Não há ferimentos aparentes. Parece que, a autópsia preliminar sugere que foi hipotermia. Como se tivessem simplesmente congelado até a morte lá dentro. Estavam todos juntos. Eu senti o mundo girar, hipotermia, todos juntos. Era essa história perfeita. Uma tragédia triste e comum. Um grupo de jovens despreparados que se perdeu e morreu de frio. Era a explicação que o mundo real podia digerir. Era uma mentira tranquila e limpa que cobria a verdade sangrenta e monstruosa. Foi um milagre você estar vivo, filho, minha mãe sussurrou, chorando baixo no meu ombro. Deus te poupou, e eu fiquei ali paralisado. Eles achavam que eu era um milagre, um sobrevivente de uma tragédia simples. Eles não sabiam que eu era a testemunha de um pesadelo, que a cabana, onde meus amigos foram encontrados, não era o verdadeiro cenário, mas sim um lugar lá no alto do morro em uma clareira, que nunca deveríamos ter entrado. E agora aquela cabana que achamos por acaso virou o lugar em que não deixou marcas físicas, apenas marcas em quem viu, que o congelamento era o toque gélido daquela criatura. A criatura não só os sacrificou, ela apagou a verdade. Ela arrumou a cena. Ela devolveu os corpos de uma forma que ninguém questionaria e me poupou. Não por misericórdia, mas para carregar o fardo de saber. Eu era a única pessoa no mundo que sabia que meus amigos não morreram de frio. Eles foram colhidos. O final não é sobre superação. É sobre a prisão de um segredo. Eu fui liberado do hospital. Voltei para casa, voltei à vida. Mas a cada olhar de pena, a cada sortudo que eu ouço, a memória daquela voz na minha cabeça sussurra:
Você não estava dentro do círculo de invocação. Eles enterraram meus amigos com a paz de uma tragédia compreensível. E eu? Eu carrego a verdade sozinho. Eu fui embora de lá e vim morar no Brasil, tentar fugir de tanta dor. Isso ocorreu em 1978. Eu tinha 24 anos. Mas agora que estou com 71 anos, resolvi escrever para o canal e contar a minha história. Podem até não acreditar, mas de verdade, eu sei o que vivi. O que ficou na minha cabeça são vários questionamentos. Como pode-se passar 15 dias? Será que fomos parar em um mundo paralelo? Porque para mim tinha se passado apenas 2 dias. Até hoje não tenho resposta. Por mais que eu pense, não acho respostas. Se alguém tiver alguma ideia, alguma teoria sobre o que passamos nessa trilha, eu adoraria saber sua opinião. Às vezes sinto uma solidão imensa. A criatura se foi, voltou para o seu templo e levou meus 4 melhores amigos, meus irmãos, mas ela me deixou aqui, no mundo dos vivos, preso para sempre naquela noite, o guardião solitário de um horror que ninguém acreditaria se eu contasse. O milagre foi a minha condenação, pois eu não voltei mais o mesmo, e até hoje tenho pesadelos com esse dia. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.